Então, bom dia, vamos começar nossa aula de hoje, então. Nós temos falado sobre o metabolismo da glicose. Temos falado sobre a produção de energia utilizando a glicose como fonte de energia, a principal molécula produtora de energia. Então, se nós falamos de glicose, estão enxergando? Enxergando a minha escrita? Então, como a glicose está lá no citoplasma da célula e ela precisa ser degradada para gerar energia, qual vai ser o produto formado? Quando eu degradar a glicólise, que produto eu vou formar? 2 moléculas de piruvato. Quando eu formar essas 2 moléculas de piruvato, energeticamente, o que vai ser formado aqui na glicólise? Quantos? 2 ATPs. E o que mais? 2 NADH. Então, eu vou reduzir 2 NAD+, para gerar 2 NADH. Esse piruvato, ele pode seguir 2 caminhos. Que caminhos ele pode seguir? Aeróbico e anaeróbico. Se ele seguir um caminho anaeróbico, qual que vai ser o produto gerado? Lactato. Vamos conversar aqui, Rodrigo, do metabolismo humano, tá? Para ficar mais fácil. Quantos lactatos serão produzidos? 2 lactatos. Por que a célula transforma piruvato em lactato? Qual o objetivo, qual é a finalidade de produzir esse lactato? Exatamente. Então, vai pegar esse NADH aqui, ó, essas 2 moléculas de NADH, e vai transformar novamente em NAD+. Porque o NAD é uma coenzima, mas ela tem uma quantidade limitada dentro da célula. Então, quando ele vai sendo usado, quando o NAD+, vai sendo usado para gerar NADH, em algum momento, o NADH tem que voltar a ser NAD+, para esse NAD+, poder voltar para cá de volta, para poder manter o metabolismo acontecendo, a glicólise acontecendo. Qual é a desvantagem de fazer esse metabolismo? Um baixo rendimento energético, vai render só esses 2 ATPs aqui, que foi formado na etapa da glicólise. Era pouco ATP, mas qual que é a vantagem dele? Ele é rápido. Então, se eu preciso desse ATP rápido, eu vou fazer um metabolismo anaeróbico. Só que esse metabolismo anaeróbico, ele não se processa por muito tempo, porque ele é pouco energético. Então, não é vantagem para a célula ficar fazendo esse metabolismo anaeróbico. Então, ele se processa por 2, 3, 4 minutos e depois troca para o metabolismo aeróbico. E quando ocorre a troca do anaeróbico para o aeróbico, se estiver fazendo uma atividade física, isso provoca uma diminuição do rendimento, porque vai demorar, apesar de produzir mais ATP, vai demorar um pouco mais para produzir esse ATP. Então, você tem um rendimento, uma redução do rendimento no exercício, por causa dessa uma leve demora a mais para preparar, para produzir o ATP do metabolismo aeróbico. Então, como a célula prefere o aeróbico, quando o aeróbico está se processando, o anaeróbico não vai se processar. Então, vamos apagar todo esse metabolismo referente ao anaeróbico. E para acontecer o metabolismo aeróbico, o que tem que acontecer?
Aham, mas para a célula poder fazer o ciclo de Krebs, o que tem que acontecer? O piruvato tem que virar acetil-CoA. Quando o piruvato é transformado em acetil-CoA, o que forma? NADH. Aqui eu também tenho redução do NAD. Então, NAD+, vira 2 moléculas de NADH. E ocorre a liberação de 2 moléculas de CO2, a transformação de piruvato para acetil-CoA. Onde isso acontece? Na mitocôndria, na matriz mitocondrial. Então, esse piruvato, ele tem que entrar na mitocôndria antes de tudo isso acontecer. Então, essa transformação aqui de piruvato para acetil-CoA está acontecendo na matriz mitocondrial. A formação desse NADH está sendo na matriz mitocondrial. Ao passo que a formação deste NADH é citosólico, porque foi formado na glicólise. O que vai acontecer com a acetil-CoA? Estão fazendo umas respostas muito telegráficas. Prefiro que vocês abram o microfone e falem ou façam uma resposta um pouco mais elaborada. Junta com oxalacetato, aqui. Vai ser condensado com quem? O Gabriel respondeu assim, citrato. Perguntei o que acontece com esse acetil-CoA. Ele respondeu, citrato. Entendeu como fica abstrato? Vai se condensar com oxalacetato, gerando citrato. Então, eu tenho aqui oxalacetato, acetil-CoA vai se juntar com ele e vai gerar citrato. Para quê? O que vai acontecer com esse citrato? Qual metabolismo é esse? Uhum. E daí, Giovana? Que metabolismo é esse? Que metabolismo é esse aqui? Ciclo de Krebs. Isso aqui vai fazer várias reações até voltar a ser oxalacetato, no que a gente chama de ciclo de Krebs, ou ciclo dos ácidos tricarboxílicos, ou ciclo do ácido cítrico. Vai acontecer aqui o ciclo de Krebs também na matriz mitocondrial. Qual vai ser o objetivo desse ciclo de Krebs? O que vai acontecer nesse ciclo de Krebs? Vai gerar NADH e FADH2. Então, quando o ciclo for rodando aqui, quando o ciclo for acontecendo, vão saindo NADH e FADH2. Quantos? 3 NADHs. 1 FADH2. 1 ATP e 2 CO2. Mas o CO2 ele não é uma molécula energética, então eu vou contar aqui fora. Acontece que eu tenho 2 acetil-CoA para fazer esse ciclo se eu computar a glicólise. Eu tenho 2 acetil-CoA, esse ciclo vai acontecer 2 vezes, vai dar 2 voltas. Gabriel é 1 FADH2. Esse ciclo vai dar 2 voltas, então isso aqui vai render o dobro. Então eu vou ter 6 NADH, 2 FADH2 e 2 ATPs
como o rendimento total do acetil-CoA que está vindo daqui. Dos 2 acetil-CoA vindo da glicólise. E vou render também 4 CO2. Nesse momento, acabou os carbonos da glicose. A glicose é uma hexose, ela tem 6 carbonos. Quando eu transformo o piruvato para acetil-CoA, eu elimino 2 carbonos. Quando esses 2 acetil-CoA entram no ciclo de Krebs, eu elimino mais 4 carbonos. Então, aqui termina os carbonos da glicose. Eu consegui reduzir, eu consegui eliminar, eu consegui transformar os carbonos da glicose na menor molécula que existe. Então, não me rende mais nada energeticamente. Só que, quanto eu formei de moléculas energéticas no total? Qual foi o acúmulo total de moléculas energéticas geradas? 4. 4 o quê? 2 ATP mais 2 ATPs, então eu produzi 4 ATPs, da onde? 2 daqui e 2 daqui. 10 na de H, 2 aqui, 2 aqui e 6 aqui. No total deu 10 na de H. Sabendo que esses 10 na de H, 2 são citosólicos e 8 são mitocondriais. Certo? E que mais? 2 FADH2. Daí eu falei assim para vocês que o metabolismo aeróbico ele é muito mais energético do que o anaeróbico. E cadê a energia? Cadê a energia? Cadê o tanto maior, tanto mais de energia aqui em relação ao anaeróbico? Se eu olhar em termos de ATP, não é tanto mais assim que justifique a célula preferir fazer o metabolismo aeróbico. Agora, a grande diferença está aqui, ó, nas coenzimas reduzidas. Essa quantidade de coenzimas reduzidas produzidas é que é o diferencial entre o metabolismo aeróbico e anaeróbico. O que vai acontecer então com esse NADH e esse FADH2? Eles vão ser encaminhados para uma via metabólica chamada cadeia respiratória. Você também pode chamar de cadeia transportadora de elétrons. E nesse processo, nesse metabolismo, que a gente vai ter a produção de ATP. Diga, Ana Beatriz. Oi, prof, tá me escutando? Uhum. Eu me perdi um pouco. Você pode voltar, por favor, na parte que você começou a falar dos 4 ATP, 10 NADH? Eu me perdi um pouco, eu acho. A gente tem que pensar quais são as moléculas energéticas de um metabolismo. ATP, NADH e FADH2. Então, quando a gente está analisando o rendimento energético de um processo, eu tenho que contar quantos ATPs foram gerados, quantos NADHs e quantos FADH2. Porque o NADH e o FADH2, eles serão transformados em ATP no processo seguinte. Então, como eu sei que NADH e FADH2 vão gerar ATP, quando você é perguntada qual é o rendimento energético, você tem que computar NADH e FADH2 também, não só ATP direto. Então, aqui, se eu olhar todo o processo, porque quando eu falo glicólise aeróbica, é tudo, é da glicose até eliminar todos os carbonos dela que sejam possíveis. Então, a gente tem que fazer análise até o final do ciclo de Krebs. É onde eu elimino todos os carbonos da glicose na forma de CO2. Então, se eu contar tudo que é energético aqui nesse processo, eu vejo que eu tenho. Vocês conseguem enxergar a caneta vermelha? Eu vejo aqui que eu tenho 2 NADHs feitos dentro da glicólise mesmo. 2 NADHs feitos com os piruvatos, os 2 piruvatos são transformados em 2 acetil-CoA.
Quando vai para o ciclo de Krebs, cada acetil-CoA que entra no ciclo gera 3 NADHs, 1 FADH2 e 1 ATP. Mas eu tenho 2 acetil-CoA, então isso vai acontecer em dobro. Então eu vou gerar essas moléculas aqui. 6 NADHs, 2 FADH2 e 2 ATPs, e aqui eu também tenho 2 ATPs. Então a gente tem que juntar tudo isso numa conta só. NADH é igual NADH. Então, quantos NADHs foram gerados aqui? No total, 10. Sendo que 2 foram no citosol, no processo da glicólise, e 8 foram mitocondriais, dentro de processos que aconteceram na mitocôndria. 2 FADH2 e 2 mais 2, 4 ATPs. Então, esse aqui é o final, é o que rende de moléculas energéticas na glicólise aeróbica. Só que a célula, ela precisa de ATP para os seus metabolismos. Ela precisa de ATP para fazer transporte de membrana, ela precisa de ATP para contração muscular ou para contração celular, ela precisa de ATP para fazer sínteses, para fazer anabolismos, então ela precisa de ATP. NADH e FADH2 não serve para ela em termos energéticos, apesar de serem moléculas energéticas. Então, a célula vai ter que transformar esse NADH e vai ter que transformar esse FADH2 em ATP. E isto vai acontecer na cadeia respiratória, que é acoplada, que acontece conjuntamente com outro metabolismo chamado fosforilação oxidativa. A cadeia respiratória, ou cadeia transportadora de elétrons, é o processo que vai pegar os elétrons do NADH e FADH2, gerar energia, e essa energia na fosforilação oxidativa vai ser convertida em ATP. É a fosforilação oxidativa que vai fazer o ATP. Até aqui, tudo bem? Tudo entendido? Ok. Aonde a cadeia respiratória acontece? A cadeia respiratória acontece na mitocôndria. As cristas mitocondriais. Esse programa ele é esquisito. Esse computador, ele estica o slide. Se vocês quiserem dar zoom, fica melhor. Vocês sabem dar zoom? Ok. Então, a cadeia respiratória, ela vai acontecer na mitocôndria. Vamos relembrar a estrutura mitocondrial. A mitocôndria é uma organela que tem duas membranas. Ela tem uma membrana externa, e essa membrana externa, ela é permeável, ela é bem permeável, ela é cheia de poros, então ela não é muito seletiva. E tem a membrana mitocondrial interna, que é invaginada, formando as cristas mitocondriais e aumentando a superfície da membrana mitocondrial interna. Esta membrana é altamente seletiva. Ela não deixa passar nada por ela, a menos que a molécula que vai atravessar a membrana tenha transportador. Daí passa. Se não tiver transportador, não passa. Se eu quebrar essa mitocôndria, se eu fizer uma lise mitocondrial, por qualquer processo, e eu analisar fragmentos dessa membrana mitocondrial interna, eu vou perceber que tem mergulhado nessa membrana vários complexos proteicos, que foram chamados de uma maneira assim, bem criativa, de complexo 1, complexo 2, complexo 3, complexo 4 e complexo 5. Eu tenho esses complexos enzimáticos que fazem parte da cadeia respiratória. Ora, se eles são complexos enzimáticos, eles têm nomes terminados em ase.
Então, o complexo 1 também é chamado de NADH desidrogenase. E ele tem como grupo prostético, o que é um grupo prostético? Que é um grupo prostético. Está ligado com a proteína, mas não é proteico. É um grupo não proteico ligado à proteína. Lua não é um cofator. Não necessariamente seja um cofator, mas ele é uma molécula que está ligado com a proteína, compondo a estrutura da proteína. Tá? O grupo prostético da NADH desidrogenase é um grupo chamado flavina mononucleotídeo, que a gente já falou sobre ele na aula de bioenergética, e o complexo ferro-enxofre. O complexo 2 é chamado de succinase desidrogenase. Ele tem como grupo prostético FAD e complexo ferro-enxofre. O complexo 3 é chamado de ubiquinona, citocromo C, óxido redutase. Tem como grupo prostético um grupo M e o grupo ferro-enxofre. O grupo M tem um ferro no seu centro. É o mesmo M que tem na hemoglobina, mas é só o grupo M. E o complexo 4 é chamado de citocromo oxidase, que tem como grupo prostético o grupo M e duas moléculas de cobre, cobre A e cobre B. Ora, se eles são chamados por esses nomes, se eles são enzimas e têm esses nomes, NADH desidrogenase. Qual é o substrato de NADH desidrogenase? NADH. Succinato desidrogenase. Eu já ouvi falar nesse nome. Aonde que eu ouvi falar nesse nome? No ciclo de Krebs. Então, ao mesmo tempo que esta enzima faz parte do ciclo de Krebs, ela também é o complexo 2 da cadeia respiratória, então ela tem uma função dupla. Qual é o substrato da succinato desidrogenase? Succinato. Nesta reação ciclo de Krebs, vocês lembram o que acontece? Gera o FADH2. Perfeito, Camila. Então, é nesta reação que eu tenho a formação do FADH2. Ótimo, Maria Laura. Lembraram? Eu pedi para vocês gravarem isso na aula passada. Então, é nessa reação que o succinato é transformado em fumarato e é nessa reação que gera o FADH2. Qual o FADH2 aqui? O FADH2, que é o próprio grupo prostético da enzima. Então, quando a gente faz a aula do ciclo de Krebs, dá a impressão que o FAD está solto, se liga na enzima e solta depois que ele é formado, depois que ele é reduzido. Mas, na verdade, não. Na verdade, ele é um grupo prostético da enzima. Então, o FAD recebe esse elétron na própria estrutura enzimática e vira FADH2 dentro da própria enzima. Tá bom? Como que acontece a cadeia respiratória? A cadeia respiratória, ela acontece uma sequência de eventos. Eu tenho uma ordem certa para acontecer, eu tenho uma ordem própria para acontecer, e essa ordem não pode ser mudada. Eu não posso ter interações diferentes, porque vocês têm que lembrar que são complexos enzimáticos, e a enzima é específica para o seu substrato. Então, eu não posso ter uma molécula reagindo com outra que não seja o seu substrato, ok? Então, qual é a função do complexo 1? Deixa eu só falar uma curiosidade para vocês que eu esqueci de falar. Olha o tanto de subunidades que tem o complexo 1. Ele tem 42 subunidades. É altamente complexo. Ele é grande, é uma molécula bem grande. Ele tem 850 kilodaltons. As moléculas biológicas, elas não são avaliadas por grama, por miligrama. É o tipo de organismo que é isolado
Guilherme. Humano e bactéria. Também. Humano e bactéria. As macromoléculas, elas não são... o tamanho delas não é avaliado por miligrama, grama, microgramas, é avaliado por Dalton. Então, quilodaltons é o peso da molécula. Então, se ela tem, olha, esse cromo C é pequenininho, tem 13 kilodaltons de tamanho. Olha o complexo 1, 850 kilodaltons, é gigantesco, uma molécula gigantesca dentro da matriz mitocondrial, da membrana mitocondrial. E se eu olhar a membrana mitocondrial interna, quantas cadeias respiratórias cabem dentro de uma mitocôndria? Várias. Vocês têm que lembrar que a membrana mitocondrial interna é altamente invaginada. Então, dentro de uma mitocôndria, eu tenho várias cadeias respiratórias. Eu tenho várias sequências de complexo 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu tenho aqui dentro várias cadeias respiratórias acontecendo simultaneamente. Ao mesmo tempo, eu não tenho uma única mitocôndria dentro da célula. Eu tenho várias mitocôndrias. Eu tenho várias cadeias respiratórias acontecendo simultaneamente. Assim como eu tenho vários ciclos de Krebs acontecendo aqui dentro. Assim como eu tenho várias glicólises se processando dentro da célula. O que vai garantir a produção de energia suficiente para manter aquela célula viável. Então, como que acontece o processo? O processo o metabolismo é um processo sequencial em que o NADH vai doar os elétrons para o complexo 1. Imagine, olha que o complexo 1 que grande, é o complexo 3 também é bem grande. Imagine que o complexo 1... antes disso, o complexo 1, qual que é a diferença entre o complexo 1 e o complexo 2? Como assim, Camila? Sim, o substrato. Então, um vai reagir com NADH, o outro vai reagir através do FADH2. Boa, Rodrigo. Um é a proteína transmembrana, ó. Ele passa a membrana inteira, tá vendo? E o complexo 2, ele é chamado de proteína periférica. O complexo 1 é transmembrana, complexo 2 é periférico. Complexo 3, transmembrana, e complexo 4, transmembrana. Isso vai ser importante mais para frente. Guilherme, guarda essa informação, vai ser importante mais para frente. Então, o complexo 1 vai pegar os elétrons a partir do NADH. NADH doa os elétrons para o complexo 1 e volta a ser NAD+. Veja, toda vez que eu gero um NADH, eu tenho que reoxidar esse NAD para ele voltar para os processos aos quais ele participa. Então, quando aqui no meu quadro, quando eu tenho o ciclo de Krebs se processando, e quando eu tenho a formação do NADH, para formar esse NADH eu precisei de um NAD+. Então, esse NAD+, ele tem que ser reoxidado, e ele vai ser reoxidado aqui. Lembra? Na aula de glicólise que eu falei, ó, o NAD pode ser reoxidado anaerobicamente ou aerobicamente. E aerobicamente, esse NAD vai ser reoxidado na cadeia respiratória. Aqui, ó. Quando o NADH doa os elétrons no complexo 1, ele vira NAD+. E os elétrons entram no complexo 1. Lembrem-se, como que o complexo 1 vai pegar esses elétrons? O complexo 1 vai pegar esses elétrons através dos grupos prostéticos que ele tem aqui dentro. Flavina mononucleotídeo e complexo ferro-enxofre. São moléculas que podem sofrer óxido-redução. Ganha elétron e perde elétron, ganha elétron e perde elétron. Então, o NADH vai doar os elétrons para a flavina mononucleotídeo. A flavina mononucleotídeo, deixa eu ver se eu tenho... aqui.
NADH doa os elétrons para a flavina mononucleotídeo. A flavina mononucleotídeo passa esses elétrons para o complexo ferro-enxofre. Ana Beatriz, lembre que esse complexo 1 é uma enzima, certo? Se ela é uma enzima, ela tem um sítio ativo, certo? Então, o NADH entra nesse sítio ativo. Nesse sítio ativo tem a flavina mononucleotídeo. Ele consegue passar os elétrons dele para essa flavina nucleotídeo. E está espacialmente perto desse complexo ferro-enxofre. Então, os elétrons é como se eles fossem pulando de um composto para o outro, por causa da afinidade eletrônica que esses compostos têm pelo elétron. A flavina mononucleotídeo tem mais afinidade pelo elétron do que o NAD. Ele pega o elétron do NAD. O centro ferro-enxofre tem mais afinidade por elétron do que a flavina mononucleotídeo, então ela pega o elétron. E esse complexo ferro-enxofre que está dentro do complexo 1 vai passar os elétrons para uma molécula chamada ubiquinona. Esse Q significa ubiquinona ou coenzima Q. Então, essa ubiquinona é uma coenzima lipídica, não é proteica, é lipídica, porque ela está no meio da membrana. Ela está no meio da membrana, ela é lipossolúvel. Ela é lipofílica. Então, essa ubiquinona vai pegar os elétrons do complexo 1 e vai levar esses elétrons para o complexo 2. Portanto, o substrato do... para o complexo 3. Portanto, o substrato do complexo 3 é a ubiquinona. A ubiquinona vai se ligar ao complexo 3, vai passar os elétrons para o complexo 3, e o complexo 3 vai pegar esses elétrons e vai passar para o citocromo C. O citocromo C está fora da mitocôndria, está ligado com a membrana mitocondrial interna, mas pelo lado de fora. Esse citocromo C vai passar esses elétrons para o complexo 4, e por sua vez vai passar esses elétrons para o oxigênio. Vai pegar 2 prótons que estão no meio, oxigênio. Elétron vai ser doado para esse próton vira hidrogênio quando ganha esses elétrons. Oxigênio mais hidrogênio é uma molécula de água. E acabou o processo. Então, quando o NADH doa os elétrons no complexo 1, todo esse caminho aqui tem que acontecer. E o elétron tem que chegar até o oxigênio gerando água. Então, a gente diz que o oxigênio é o aceptor final de elétrons na cadeia respiratória. Tá? De novo, oxigênio é o aceptor final de elétrons na cadeia respiratória. Quando eu digo que a célula está respirando, é aqui, ó. É esse oxigênio que ela está gastando aqui. Pense assim, Rodrigo, você tem que fazer uma hidrólise. O que é uma hidrólise? É uma quebra através da água. Você vai pegar o H e o OH da água e vai introduzir na ligação que você está quebrando. O ambiente intracelular é aquoso. O ambiente extracelular é aquoso. O sangue é aquoso. Você precisa manter esse ambiente hidratado. E o teu corpo está constantemente perdendo água. Perdendo água pela urina, perdendo água pelo suor. Precisa de água para fazer saliva. Tanto é, essa água aqui não é suficiente para todas as funções que você precisa dentro do corpo. Tanto é que você sente sede. Você sente sede, tem que mandar mais água para dentro do seu corpo. Tá? Entendeu? Então, quando o NADH doa os elétrons no complexo 1, acontece uma mudança conformacional nesse complexo, permite que prótons sejam ejetados para o espaço entre as membranas. Vamos olhar aqui nessa outra figura.
eu tenho a cadeia respiratória na membrana mitocondrial interna, eu tenho a membrana mitocondrial externa, e entre elas eu tenho um espaço que é chamado espaço entre as membranas, espaço intermembrana. Quando ocorre essa passagem de elétrons no complexo 1, ocorre uma mudança conformacional que promove uma ejeção de prótons para o espaço entre as membranas. Está ocorrendo aqui uma ejeção de 4 prótons. De onde vêm esses prótons? Da matriz mitocondrial. São prótons que tem aqui na matriz mitocondrial toda vez que é feita uma reação, uma reação bioquímica que libera prótons, então está cheio de prótons aqui na matriz mitocondrial. Esses prótons vão ser ejetados e vão ficar aqui no espaço entre as membranas. O elétron do complexo 1 foi para o complexo 3. Novamente, houve uma mudança conformacional aqui no complexo 3, ejetou prótons e esses prótons vão acumular aqui no espaço entre as membranas. O complexo 4, quando passou os elétrons por ele, também houve uma mudança conformacional que ocasionou uma ejeção de prótons. Só que agora ele vai ejetar 2 prótons, porque 2 prótons vão ser usados aqui com o oxigênio para virar água. Então, no total, quando o NADH dou os elétrons no complexo 1 e chega até o final aqui, até a formação de água, quantos prótons foram ejetados nesse caminho? Foram ejetados 10 prótons neste caminho. O que acontece no complexo 2? O complexo 2, succinato desidrogenase, vai transformar succinato em fumarato. Então, vai oxidar o succinato para fumarato. Nessa oxidação, ele perde elétrons. Esses elétrons vão ser dados para o FAD, que é grupo prostético da succinato desidrogenase, do complexo 2. Esse FAD vai passar os elétrons, esse FAD vai virar FADH2, vai passar esses elétrons para o complexo ferro-enxofre, e o complexo ferro-enxofre vai passar esses elétrons também para a ubiquinona. Então, voltando à cadeia total, o complexo 2 vai pegar os elétrons do succinato. Eu posso dizer que o complexo 2 está pegando elétrons do FAD, e novamente faz o mesmo percurso que os elétrons que vieram do complexo 1. O complexo 2 vai doar os elétrons para a ubiquinona vai mandar esses elétrons para o complexo 3. O complexo 3 manda os elétrons para o complexo 4 via citocromo C. E o complexo 4 doa esses elétrons para o oxigênio, que vai ser transformado em água. Cuidado, Guilherme, quando você fala citocromo, você pode estar se referindo a essa molécula aqui. Esse citocromo, ele não tem relação com o oxigênio. Quem tem relação com o oxigênio é o complexo 4, que é chamado de citocromo oxidase. Tá? Daí é o citocromo oxidase que vai pegar oxigênio, próton, elétron, junta tudo e forma água. Do meio, do ambiente, da matriz mitocondrial. O FADH2 não participa do complexo 1. Quem participa do complexo 1 é o NAD. Complexo 1, NAD. Complexo 2, FAD. Eles não têm relação entre si. Lucas, cenas dos próximos capítulos isso está marcado nos próximos slides. Tá? Já chegamos lá. Até aqui. Tudo bem? Giovana, você entendeu? O FAD, ele está no complexo 2. Ele está dentro do complexo 2, aqui, ó. Aqui, ó. O FAD está dentro do complexo 2. O NAD
é uma coenzima que fica solta. Ele se associou nas enzimas que vão precisar dele, e ele vai para o complexo 1, ele entra no sítio ativo do complexo 1, e vai passar os elétrons ali dentro e sai como nada demais. Então, o complexo 1, qual é a reação dele? É pegar os elétrons no NADH e passar os elétrons que ele pegou do NADH para a ubiquinona. E o FADH2, o complexo 2 é assim, está acontecendo no ciclo de Krebs. O succinato gerado na matriz mitocondrial, ele vai até a mitocôndria, ele vai até a membrana mitocondrial, lá na membrana mitocondrial, ele doa os elétrons dele para o complexo 2 e se transforma em fumarato. Porque quando a gente estuda o ciclo de Krebs, a gente avalia uma coisa que parece uma bolinha, né? Parece um ciclo que está ali acontecendo dentro da mitocôndria, mas não. As coisas estão dispersas dentro da mitocôndria. E o substrato encontrou sua enzima, vira produto. O substrato encontrou sua enzima, vira produto. O succinato tem que ser encaminhado até a membrana mitocondrial, vai doar os elétrons ali no complexo 2 para poder virar fumarato. Tá? Qual a explicação, Guilherme? O FAD não vai para lugar nenhum. O FAD, normalmente, ele é grupo prostético de alguma enzima. Ele normalmente está preso na enzima. O NAD não. O NAD ele fica solto. Ele se associa com a enzima na hora da ação da enzima, na hora da atividade enzimática. Então, quem tem que se aproximar do complexo 2 é o succinato, porque o complexo 2 está preso na membrana mitocondrial interna. Então, o succinato se aproxima do complexo 2, doa os elétrons para quem? O FAD está no complexo 2 e esse FAD vira FADH2. Quando a gente estuda o ciclo de Krebs, isso parece que está solto na membrana, isso parece que está solto na matriz mitocondrial, isso parece que está acontecendo numa bolinha fixa dentro da mitocôndria, mas não é. Cada molécula está solta ali dentro. Ela vai sendo transformada no seu produto no momento que ela se associa com a sua enzima específica. Então, o FAD, ele vai pegar os elétrons do succinato e vira FADH2. O FADH2 doa os elétrons para o complexo ferro-enxofre. Então, em termos didáticos, a gente disse que o complexo 1 pega elétrons do NADH e o complexo 2 pega elétrons do FAD. Entendeu? Apesar do FAD fazer parte da estrutura enzimática. Então, na literatura, você vai ler isso. O complexo 1 pega elétrons do NAD, o complexo 2 pega elétrons do FAD. Sim, Rodrigo. Então, quando os elétrons passarem pelos complexos, vai ter também a movimentação de prótons no espaço entre as membranas. Qual é o único complexo que não ejeta prótons para a membrana, para o espaço entre as membranas? O complexo 2. Por quê? Porque ele não é transmembrana, ele é uma proteína periférica. Então, não tem como mandar esse próton para o meio da membrana. Porque o próton é polar, a membrana é apolar, ele não pode simplesmente ser ejetado ali para o meio da membrana. Então, o único complexo que não ejeta prótons é o complexo 2. Qual é a consequência disso? Qual é o resultado disso? Sim, Marina. Sim, Marina. Uhum. Na verdade, gente, esse processo aqui ele está acontecendo simultaneamente com todos os outros processos.
Toda vez que um NADH é formado, ele vem automaticamente para o complexo 1 da cadeia respiratória. Ele não fica esperando os outros NADs, não fica esperando os amiguinhos para ir para a cadeia respiratória. Veja, o NAD, sabe? O NAD é um menino. O menino vai no banheiro sozinho. Se fosse a NAD, daí tinha que esperar as outras amigas para dar as mãos para ir todas juntas. Mas não, é o NAD. Então, o NAD é independente. Foi formado, pronto, já vai lá para a cadeia respiratória e entrega os elétrons no complexo 1. Então, todos os processos estão acontecendo simultaneamente. Não precisa esperar chegar até o final. Daí, agora terminou o ciclo de Krebs, então agora eu vou para a cadeia respiratória. Não. As moléculas formadas já são encaminhadas, já são distribuídas para onde precisa ir. Porque senão, se ficar esperando, não dá tempo de formar esse NAD mais em velocidade suficiente para o metabolismo se processar. Então, tudo sempre está acontecendo simultaneamente, tá? Bom, esse NAD, então, quando ocorreu essa movimentação de prótons aqui, quantos prótons o NAD, qual o número de prótons ejetados para cada elétron doado do NADH na cadeia respiratória? Os prótons no total. Isto. Então, os NADHs, eles geram uma ejeção total de 10 prótons. E o FADH2? Não? 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 Jogam na Mega Sena? Jogam na Mega Sena? É bom não jogar na Mega Sena, porque tá feio o chute aqui, hein? FAD os elétrons no complexo 2. Exatamente, Giovana. O FAD dos elétrons aqui no complexo 2. O caminho total dele é até chegar na formação da água. Do 2 até a formação da água, quantos prótons foram ejetados? 6. 4 aqui e 2 aqui. Então, o NADH gera a ejeção de 10 prótons e o FADH2 a ejeção de 6 prótons. Porque o NAD ainda tem ejeção no complexo 1 e o FAD não. Então, a ejeção de prótons é um pouco menor no FAD do que do NAD. O que vai acontecer quando ocorrer essa ejeção de prótons? Os complexos estão ejetando prótons. O que vai acontecer com esses prótons? Vão ficar no espaço entre as membranas. Vão ficar aqui no espaço entre as membranas ou intermembranas. Não entendi, Hugo. Na Beatriz, o complexo 2 não libera próton. Aqui, ó, complexo 2 não libera próton. Rodrigo, não entendi sua pergunta. Eu acho que eu vou combinar com vocês que eu não vou mais responder pergunta do chat, só vou responder pergunta oral. Vocês fazem umas perguntas para mim que ficam meio obscuras. Eu não consigo entender direito o que vocês estão perguntando. Oi, professora. Oi, Rodrigo, diga. Então, no sentido de assim, não passar o próton para o meio intermembrana significa que ele não produza? Seria mais ou menos assim. Do que você está falando? Do complexo 2? O 2. Mas não é, nenhum complexo produz próton. Esses prótons, eles vêm da matriz mitocondrial. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? De fora, de fora do complexo da matriz mitocondrial, o espaço entre as membranas. Entendi. Então, o que vai acontecer quando ocorrer essa ejeção de prótons? O espaço entre as membranas vai ficar cheio de prótons. E o que isso vai causar para esse espaço? O que isso vai gerar?
a diferença de concentração. Então, aqui no espaço entre as membranas, vai ficar cheio. Aqui no espaço entre as membranas, vai ficar cheio de próton. Vai ficar com aumento de próton aqui. Alguém disse, vai ficar ácido. Por que vai ficar ácido? Por que vai ficar ácido? Porque o próton é ácido. Se tem muito próton, se tem muito H+, então vai ficar ácido. Ora, se o espaço entre as membranas vai ficar ácido, como que vai ficar a matriz mitocondrial? Como vai ficar aqui a matriz mitocondrial? Vai ficar básica. Então, eu crio uma diferença química. Muito próton fora, ácido fora, base dentro. Além disso, o que mais que vai acontecer? Eletricamente, como que é o próton? Positivo. Então, se o próton é positivo, o espaço entre as membranas vai ficar positivo. E dentro da membrana? Vai ficar negativo. Isso cria um gradiente elétrico entre o espaço entre as membranas e a matriz mitocondrial. A junção desses dois fatores vai criar o que a gente chama de gradiente eletroquímico, que é positivo fora, negativo dentro, ácido fora, básico dentro. Então, isso cria um gradiente eletroquímico que cria a força próton-motriz. O que é a força próton-motriz? Se aqui fora está ácido e aqui dentro está básico, o que isso vai fazer com o próton? Se fora está positivo e dentro está negativo, o que isso vai fazer com o próton? Isso vai atrair o próton. Ele quer voltar para a matriz mitocondrial, porque dentro da matriz, na matriz mitocondrial, é um espaço mais agradável para ele. É um espaço mais confortável para ele. Então, ele vai querer voltar. Só que a membrana mitocondrial interna é altamente seletiva. Não deixa nada passar por ela. Ora, se o próton não consegue fazer difusão simples pela membrana, então tem que ter algum canal para ele passar. Tem que ter algum transportador que permita que ele passe. E o canal, o caminho que esse próton consegue usar para voltar para a matriz mitocondrial é através da FO. Olha aqui, ó. A FO, F1 ATPase, tem vários nomes. Ela pode ser chamada de complexo 5. Ela pode ser chamada de FO, F1 ATPase. Ou ela pode ser chamada de ATP sintase. Então, quando você ouvir qualquer um desses três nomes, é sobre a mesma proteína que está se referindo. Essa aqui. A FO é um canal que permite que o próton volte para a matriz mitocondrial. Quando o próton volta para a matriz mitocondrial, ele libera a energia, porque ele estava como se ele estivesse energizando aqui fora. Ele foi empurrado para um espaço que não é confortável para ele. Isso, exatamente, Guilherme. Exatamente. Então, como o próton foi para um ambiente que não é confortável para ele, ele fica excitado, ele fica quimicamente energizado. Quando ele volta para o ambiente básico e negativo, ele vai liberar energia. Essa energia liberada vai ser passada para o complexo F1, a porção F1 do complexo, e essa porção F1 vai juntar o ADP com o PI, gerando ATP. Ok? Entenderam?
Quando eu tenho os prótons aqui no espaço entre as membranas, eles querem voltar para a matriz mitocondrial, porque a matriz mitocondrial é um ambiente melhor para eles. É um ambiente mais agradável para eles, porque é negativo e básico. Ele é positivo e ácido, ele quer ficar junto com o negativo e com o básico. Daí, quando o próton passa pelo complexo FO, libera energia. Esta energia liberada movimenta a porção F1, que vai juntar o ADP com o PI, gerando ADP, porque é uma síntese, certo? Se é uma síntese, eu preciso de energia para que ela ocorra. Então, essa energia é promovida pela passagem dos prótons. Estequiometricamente, eu tenho que passar 4 prótons aqui no complexo FO para que eu consiga sintetizar um ATP. Vou repetir. Estequiometricamente, para eu conseguir sintetizar um ATP, tem que passar 4 prótons por aqui. Como que acontece essa síntese de ATP? Essa síntese de ATP acontece por uma rotação que acontece no complexo F1. Essa rotação acontece da seguinte maneira. Então, aqui eu tenho... Então, aqui eu tenho o complexo... Aqui, ó. A FO é esse pedaço aqui. A F1 é esse pedaço aqui, que tem várias subunidades e cada unidade dela apresenta um sítio catalítico. Quando o próton passa, abre o sítio O, que é o sítio aberto, e permite que o ADP e o PI entrem. Um próton. Passa outro próton e gira esse complexo, causa uma mudança conformacional que provoca a rotação desse complexo. Essa mudança conformacional permite que o ADP e o PI se aproximem no sítio chamado frouxo. Passa outro próton, permite uma outra rotação na molécula que junta o ADP com o PI, formando o ATP. E passa o quarto próton, provoca uma nova mudança conformacional do complexo e joga esse ATP no complexo aberto. Ora, se esse ATP está no complexo aberto, ele sai do complexo F1. Então, é por isso que eu preciso de 4 prótons para fazer a rotação e gerar esse ATP. Ok? Bom, sabendo disso, sabendo que é dessa maneira que ocorre a síntese de ATP, cada NADH que 12 elétrons na cadeia respiratória vai ter energia, vai gerar energia suficiente para sintetizar quantos ATPs? Não? Não? 2,5. Por que meio, Luan? Boa, Marina. Mas como que gera meio ATP? Você vai olhar lá para o ATP e falar, esse aqui é o meio ATP da cadeia respiratória, porque ele está manco. Ah, o que é esse meio ATP? É assim, ó. Quantos prótons cada NADH gera? Quantos prótons cada NADH tem a capacidade de ejetar? 10. Passa 4. Peraí, deixa eu só abrir aqui para mim. Passa 4. Passa 4 prótons aqui, gera um ATP. Passa mais 4, gera outro ATP. Mas quando passa 2, o processo fica pela metade. E é por isso que ele é considerado como meio. Porque o processo não se completou, o ciclo não se completou como um todo, mas ele parou pela metade. Então ele fica esperando outros 2 prótons passar por aqui para terminar a síntese de ATP.
Por isso que ele é chamado de meio ATP. Gera metade do processo. Não é que não gera nada na Beatriz, ele gera metade. É a mesma coisa que você precisa fazer um bolo confeitado. Você tem que fazer o bolo, você tem que bater a massa, tem que assar o bolo, tem que rechear o bolo e tem que cobrir o bolo. Então, num dia, você bate a massa e assa o bolo. Então, o bolo fica pela metade. No outro dia, você recheia o bolo e cobre. Aqui seria a mesma ideia. Então, numa etapa, o ADP e o fosfato entra e gira até o sítio frouxo. Depois passa mais 2, vai para o sítio preso e depois para o sítio aberto. Então, na verdade, o que eu preciso são 2 NADHs para fechar 5 ATPs. Exatamente, Maria Laura. Então, na verdade, é essa estequiometria. 2 NADHs para fechar 5 ATPs. Mas como a gente computa por cada NADH, então a gente diz que um NADH forma 2 ATPs e meio. E o FADH2? O FADH2 gera quantos ATPs? 1,5. 1,5. Um FADH2 libera 1 ATP e meio. Exatamente. Daí a gente pode voltar para cá, ó. A gente pode voltar para cá, para a cadeia respiratória, e agora a gente pode calcular quantos ATPs eu consigo gerar na glicólise aeróbica. Ora, se eu tenho 10 NADHs, quantos ATPs cada NADH gera? 2,5. Se eu multiplicar isso aqui por 2,5, eu vou ter 25 ATPs. Eu tenho 2 FADH2. Quantos ATPs ele produz? 1,5. Então vai dar no total 3 ATPs. Só que eu já tinha 4 ATPs formados lá, nos processos. Então, no total, me dá quantos ATPs aqui? No total, deu quantos ATPs aqui? 32 ATPs. Então, o rendimento da glicólise aeróbica, 32 ATPs. Não é mais 2, Guilherme, é mais 4. 2 ATPs daqui e 2 ATPs daqui, no ciclo de Krebs. Mais 4. Então, 32 ATPs. Ok? Entenderam? Falei para vocês que nós temos, na NADH, nós temos 2 citosólicos e 8 mitocondriais. Ok? Tudo bem? Então, esses NADHs que são mitocondriais, não tem problema nenhum. Esses NADHs que são mitocondriais, eles já estão aqui dentro da mitocôndria, eles se aproximam do complexo 1 da cadeia respiratória, os elétrons aqui na cadeia respiratória, e o processo acontece normal. O problema são esses NADHs citosólicos. Por que o problema é o NADH citosólico? Qual é a característica da membrana mitocondrial interna? Ela é impermeável. O NADH não entra na mitocôndria. Ele não consegue entrar na mitocôndria porque a mitocôndria, a membrana mitocondrial é altamente seletiva e não tem transportador para o NADH entrar na mitocôndria. Não tem. Por que Deus não fez um transportador para o NADH entrar na mitocôndria? Eu não sei, mas não tem. Então, na verdade, esse NADH ele vai ter que, de alguma maneira, mandar o elétron dele para dentro da mitocôndria. Ora, não necessariamente o NADH precisa entrar inteiro.
Na verdade, o que ele quer é mandar o elétron para dentro da mitocôndria. Ele manda o elétron para dentro da mitocôndria num processo que é chamado de lançadeira. Existem dois tipos de lançadeira. A lançadeira malato-aspartato, que acontece no fígado, no rim e no coração, e a lançadeira glicerol 3-fosfato, que acontece nos músculos esqueléticos e no cérebro. Como que acontece essa lançadeira? Essa lançadeira malato-aspartato acontece da seguinte maneira. Aqui está o NAD citosólico. Aqui está o NAD que veio da glicólise. Esse NAD que veio da glicólise, ele vai doar os elétrons dele para o oxaloacetato. E o oxaloacetato vira malato, e o NADH volta a ser NAD+. Pronto, foi reoxidado o NAD que estava no citosol. E esse NAD reoxidado volta para a glicólise e vai ser utilizado na glicólise. Ou em qualquer processo citosólico, citosólico que precise ser usado esse NAD+. Então, o oxalacetato virou malato. Este malato tem transportador na membrana mitocondrial interna. Aqui é a membrana mitocondrial interna. Então, esse malato tem um transportador. Ele entra na mitocôndria. Fazer a reação do ciclo de Krebs, normal. Malato vira oxalacetato, NAD+ vira NADH. Essa aqui é uma reação do ciclo de Krebs. Então, o que eu tenho aqui? Que o NADH acabou doando os elétrons para um outro NADH. Então, eu tenho NADH por NADH. Por isso que dá essa estequiometria de 10 NADHs. Eu faço a conta e dá 32 ATPs. Ok? Só que esse processo aqui não é tão simples, porque para o malato entrar na mitocôndria, ele faz um processo de antiporte. O que é um antiporte? Uma molécula entra, outra molécula sai. Então, quando o malato entra, tem que alfa-cetoglutarato sair. Tá, mas de onde vem esse alfa-cetoglutarato? Então, quando o malato virou oxalacetato, esse oxalacetato vai reagir com um aminoácido chamado glutamato. Oxalacetato mais glutamato gera alfa-cetoglutarato e aspartato. Glutamato vira alfa-cetoglutarato, oxalacetato vira aspartato. Alfa-cetoglutarato gerado sai da mitocôndria em troca de malato. Malato entra, alfa-cetoglutarato sai, ufa, resolvido o meu problema. Acontece que eu preciso levar esse oxalacetato para fora da mitocôndria. E o oxalacetato, ele não tem um transportador para ele na membrana mitocondrial interna. Então, quando esse oxalacetato vira aspartato, esse aspartato consegue sair da mitocôndria, porque tem um transportador para ele. Mas, novamente, é um antiporte. Então, quando o aspartato sai, o glutamato entra no lugar dele. Ótimo, resolvido o problema, porque esse glutamato pode reagir com o oxalacetato, gerando alfa-cetoglutarato e aspartato. Então, o aspartato saiu, fora da mitocôndria, ele vai reagir com aquele alfa-cetoglutarato que saiu para o malato entrar. Alfa-cetoglutarato reage com aspartato, aspartato vira oxalacetato e alfa-cetoglutarato vira glutamato. Pronto, resolvido, levei o oxalacetato para fora da mitocôndria. E agora esse oxalacetato pode reagir com NAD+, pegando os elétrons dele, virando malato e dando sequência a todo o processo. Então, essa é a lançadeira malato-aspartato que a célula usou para mandar os elétrons do NAD para dentro da mitocôndria. E esse NAD pode ir para a cadeia respiratória sem problema nenhum. Ok? Entendido? Entendido esse processo? Ok. Onde que esse processo acontece? Acontece no fígado, no rim e no coração. Mas outros tecidos não têm essa lançadeira. Outros tecidos, como o músculo esquelético e o cérebro,
tem uma lançadeira chamada glicerol 3-fosfato. Como que funciona essa lançadeira glicerol 3-fosfato? Funciona dessa maneira aqui, ó. O NADH, que veio lá da glicólise, que está lá no citoplasma, ele vai reagir com dihidroxacetona fosfato. Da onde veio essa dihidroxacetona fosfato? É um intermediário da glicólise. Quando a frutose, um 6-bisfosfato, é quebrada no meio, gera dihidroxacetona fosfato e glicerol 3-fosfato. Então, essa dihidroxacetona fosfato vai reagir com o NADH que está no citoplasma, e a dihidroxacetona fosfato vai virar glicerol 3-fosfato. E o NADH vai virar NAD+. Ok, esse NAD+, volta para a glicólise, foi reoxidado, volta para a glicólise e sem problema nenhum. Acontece que o glicerol 3-fosfato vai doar os elétrons que ele ganhou para uma proteína que é semelhante ao complexo 2 da cadeia respiratória, que apresenta FAD como grupo prostético. Ora, se ela apresenta FAD como grupo prostético, qual vai ser a implicação desse fato? Vai gerar menos energia. Porque quando eu gero FADH2, aqui ó, não tem, é proteína periférica, não vai ter ejeção de prótons, então vai gerar menos ATP. Quantos ATPs a menos? Um ATP a menos para cada NADH. Quantos NADHs eu tenho vindo da glicólise? Eu tenho 2 NADHs vindo da glicólise. Então, isso vai me gerar quantos ATPs a menos? Não, Ana Beatriz. 2 ATPs a menos. Porque se cada NADH forma 2 ATPs e meio, cada FADH2 gera 1 ATP e meio, é 1 ATP de diferença. Então, se eu tenho 2 NADHs aqui, que estão sendo transformados em 2 FADH2, eu vou ter 2 ATPs a menos. Então, quando eu fizer a conta do rendimento energético do ATP, de ATP da glicólise, quanto vai dar? Quantos ATPs vai dar? Se eu fizer a estequiometria da glicólise aeróbica, usando a lançadeira glicerol 3-fosfato, quantos ATPs vai dar no total? 30. 2 ATPs a menos do que quando eu uso a lançadeira malato aspartato. Por isso que na literatura fala que a glicólise aeróbica pode formar 30 ou 32 ATPs. Vai depender do quê? Vai depender da lançadeira que a célula estiver utilizando. Se for fígado, rim ou coração, fígado, rim, não é coração. Fígado, rim e coração, vai gerar 32 ATPs. Se for músculo esquelético e cérebro, vai gerar 30 ATPs. Por causa da lançadeira que usa para mandar os elétrons do NADH citosólico para a matriz mitocondrial. Ok? Entenderam? Entenderam esse processo? Ok. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Existe um programinha que foi feito por um grupo da Unicamp, que é um grupo que estuda, que faz pesquisa de ensino de bioquímica. E esse programa ele é disponível na internet. Estou enxergando a minha tela.
A partir de agora, eu não enxergo mais o chat, tá? Agora só ouço vocês. Então, vamos olhar aqui nessa cadeia. Então, aqui eu tenho a cadeia transportadora de elétrons. Complexo 1, complexo 2, complexo 3, complexo 4, FO, F1, ATPase. Quando eu tenho piruvato, o que o piruvato vai fazer na célula? O piruvato vai virar acetil-CoA. Quando o piruvato vira acetil-CoA, libera NADH. O que vai acontecer com esse NADH? Vamos ver aqui. Aqui, ó. O piruvato virou acetil-CoA, liberou NADH. NADH vai para o complexo 1, doa elétrons no complexo 1. Olha que é rápido. Os elétrons vão para a ubiquinona. Os elétrons vão para a ubiquinona. Os elétrons vão para a ubiquinona. E quando os elétrons passam, ocorre ejeção de prótons. Ó. O próton sai da matriz mitocondrial e vai para o espaço entre as membranas. A ubiquinona vai levar esses elétrons para o complexo 3. Ó, o complexo 3 pega os elétrons, passa para o citocromo C. Complexo 3 pega os elétrons, passa para o citocromo C. E quando esses elétrons estão passando, prótons são ejetados. Citocromo C leva esses elétrons para o complexo 4. Citocromo C leva esses elétrons para o complexo 4. O complexo 4 doa esses elétrons para o oxigênio. O oxigênio vira água. E o complexo 4 ejeta prótons. Esses prótons ejetados vão passar pela FO, F1 ATPase, libera energia, roda a porção FO, a porção F1, junta o ADP com o fosfato, gerando ATP. Ok? Posso ter outro substrato, succinato. Succinato agora está movimentando o complexo 2. Então, o succinato vai doar os elétrons no complexo 2, vira fumarato. O complexo 2 passa esses elétrons para a ubiquinona. A ubiquinona manda esses elétrons para o complexo 3. O complexo 3 manda para o complexo 4 via citocromo C. O complexo 4 manda os elétrons para o oxigênio. O oxigênio vira água. E quando houve a ejeção dos prótons, a passagem dos elétrons, a ejeção de prótons. Prótons no espaço intermembrana, passa pela FO, gira F1, junta ADP com PI para sintetizar ATP. Ok? Qual que é o efetor alostérico dessa cadeia aqui? Qual que é a molécula que fala, olha, esse processo tem que acontecer mais rápido? Você tem que falar porque eu não estou vendo vocês. Tem que falar, acelera a cadeia, acelera a cadeia. A quantidade de ADP. Quanto mais ADP eu tiver, mais rápido esse processo tem que acontecer, porque o ADP significa falta de energia. Então, como esse processo aqui, o objetivo dele é produzir ATP, então, quanto mais ADP tiver, mais rápida a cadeia tem que acontecer. E quem limita a velocidade, o quanto essa cadeia pode acelerar, é a quantidade de oxigênio que consegue chegar aqui no complexo 4. Então, por mais que eu tenha um monte de ADP tentando acelerar o processo, eu só posso acelerar até a quantidade que eu tenha de oxigênio. As pessoas que são condicionadas fisicamente, elas têm uma capacidade maior de entregar oxigênio na mitocôndria, elas têm mais mitocôndrias nas suas células musculares, elas têm mais hemoglobina na circulação, elas têm mais hemácia na circulação, e a hematose é feita mais eficientemente. Isto que é o condicionamento físico. Isso que é a pessoa se acostumar a fazer exercício. Na verdade, quando você fala qualquer coisa do organismo, o organismo não se acostumou, quer dizer que o organismo se adaptou metabolicamente. E essa adaptação pode ser em vários níveis. Pode ser utilizando vários mecanismos.
Ok? Entendido? Alguma dúvida? Alguma pergunta?